O programa Espaço Aberto discute hoje um movimento social que busca a desconstrução das características repressivas do conceito de masculinidade. Parece complexo, mas fica tranquilo, a gente já explica com a nossa convidada hoje aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, que é a Juliana Jardim, doutora em Ciências Sociais pela Unesp e integrante do grupo de pesquisa Transgressões, Gênero, Sexualidades, Corpos e Mídias Contemporâneas. Juliana, eu queria te agradecer pela presença aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Carol Garcia, e pela TV Câmara, o Rafael Maroubo. Juliana, por um lado nós temos aquele conceito já consolidado há tanto tempo, né? Historicamente falando, que é a história do macho infalível, né? Aquele cara que é dotado de agressividade, que precisa manter aquela rigidez emocional, não demonstrar os sentimentos. Uma postura repressiva que tem sido chamada há algum tempo, né? É um conceito novo, recente, de masculinidade tóxica. Qual seria a definição desse conceito? Então, a masculinidade tóxica realmente é esse conceito, né, cunhado dessa forma, está circulando bastante na contemporaneidade e inclusive sendo popularizado nas mídias, né? Então, assim, essa discussão ela vai ganhando público. Mas eu entendo que, na verdade, o conceito de masculinidade tóxica, ele é o que lá nos anos 80, a Raewyn Connell, uma cientista social australiana, uma mulher trans, né? Ela fez a transição de gênero há alguns anos, ela cunhou como sendo masculinidade hegemônica. Então, a masculinidade hegemônica, ela é justamente isso que você estava dizendo, né? Que é o que eu entendo que hoje se chama de masculinidade tóxica. Então, essa masculinidade pautada pela força, pela dominação, pelo controle, pela conquista, pelo ser ativo, então pela violência muitas vezes, e essa masculinidade que permitiu com que os homens dominassem as mulheres e também os outros homens que performatizam outras formas de masculinidades que a Connell chama de subordinadas. Então, por que tóxica, né? Porque esse modelo de masculinidade, então assim, a gente fala em masculinidades no plural. A masculinidade hegemônica ou a tóxica, ela é a que está mais em voga na sociedade, ela é a mais dominante mesmo. Por isso que às vezes parece um modelo único, né? E por que se chama de tóxica? Porque ela é tóxica, ela é ruim, tanto para as pessoas que se relacionam ao redor desses homens, e aí, sobretudo as mulheres, por exemplo, porque o machismo é um item ali que faz parte dessa constituição da masculinidade tóxica, mas também para os próprios homens, né, que estão atrás desse ideal de masculinidade. Como é que se materializa esse conceito de forma prática, em ações, em frases prontas do dia a dia e que podem acabar reforçando esse comportamento? Então, assim, se a gente for pensar em frases do dia a dia, algumas frases muito correntes, do tipo: homem não chora, homem não consegue controlar o desejo sexual, a libido, cuidar das tarefas domésticas e dos filhos é função da mãe. Homem, se demonstrar muito sentimento, se for sensível, não é homem, é gay, ou então chamado de mulherzinha. Homem é o cabeça da família. Então, uma série de frases assim que são muito enraizadas na nossa sociedade, né? E que remetem muito a essa constituição, que não só desses valores, mas dessas atitudes que constituem essa masculinidade que a gente está chamando de tóxica. E aí, de que forma esse discurso de que homem não chora, de que homem não pode expressar o sentimento, enfim, pode afetar a saúde mental, tanto desse indivíduo, né, desse homem, como das pessoas com quem ele se relaciona? Então, assim, eu não tenho uma formação na psicologia para discutir isso de forma muito aprofundada. Eu vou falar do ponto de vista do social. Sim. Os padrões sociais, né, nesse caso os padrões de gênero, eles nos são impostos e eles são ideais que, no fundo, no limite, são inatingíveis. Então, se a gente parar para pensar, quem é esse homem da masculinidade hegemônica? Quem seria essa pessoa? Então, é um homem idealmente branco, heterossexual, rico, jovem, forte, másculo, dominante, saudável, viril. E aí, assim, o que acontece algumas pessoas, né, se aproximam mais desse ideal de masculinidade hegemônica e outras se afastam mais. Então, mas ninguém é esse homem. Esse ideal, ele não existe.
E é custoso tentar se encaixar nesse modelo. E por que eu estou falando que esse ideal não existe? Porque os homens envelhecem, os homens adoecem, os homens têm medo, né? Os homens eventualmente brocham, para usar a expressão popular, ou então num dia que não tem libido, não tem desejo sexual, e isso faz parte da vida. Então, perseguir esse ideal o tempo inteiro de ser esse macho dominador, esse macho viril, é custoso. Pode se tornar um sofrimento. Sim, quando sem dúvida, normalmente não se alcança esse ideal. É claro que isso é mais custoso ainda para quem, né, no caso daí dos homens, para quem não se encaixa nesse ideal, é ainda mais custoso pelas discriminações e violências. E aí, em termos de sociedade, quais são os principais efeitos de todo esse movimento, de todo esse trabalho, principalmente na vida das mulheres? Então, se a gente pensar em violência doméstica, por exemplo, a masculinidade tóxica, ela está muito associada a esse entendimento por parte dos homens de que as mulheres, então as suas esposas, as suas namoradas, elas são propriedade deles. E aí há um entendimento de que então eles poderiam controlar, né? Assim, a gente vê em muitos casos com quem elas conversam ou não, quando elas podem sair de casa ou não, que roupa é ideal para usar ou não, né? Que comportamento é ideal, que comportamento é da mulher dita direita, nesse entendimento de masculinidade tóxica, e que comportamento é considerado da puta, né? Ou da mulher que destoa aí. Então, é muito forte isso de controle, né, da mulher. E se pegar em limites extremos, muitas vezes isso descamba para violência. Então, assim, um controle de quando o casal vai fazer sexo, por exemplo. Então, muitas vezes nos relacionamentos, o desejo da mulher é desconsiderado. Inclusive, existe estupro dentro de namoros, dentro de casamento. E um outro exemplo que eu acho muito sintomático para a gente pensar é quando a mulher ela termina um relacionamento. Aí eu estou pensando só numa perspectiva heteronormativa aqui, por exemplo, ela termina um relacionamento com esse homem e o homem vai lá e mata a mulher. E por vezes mata também os filhos, o que denota muito explicitamente esse entendimento que a mulher era dele, né? Ela não era dela, ela era dele. E aí vem até uma frase que infelizmente circula ainda na sociedade, que é se ela não ia ser minha, ela não ia ser de mais ninguém, né? Então, desconstruir a masculinidade tóxica é muito importante também no combate à violência doméstica, né? Não só, mas muito importante nesse sentido, de que os homens entendam que há muitas formas de ser homem, né? E que respeitar a mulher e todas as outras pessoas, que também não existem só homens e mulheres, né? As expressões de gênero são múltiplas. Entender a necessidade de respeitar as outras pessoas, a autonomia das outras pessoas, e que ser empático e ser sensível não vai tornar nenhum homem menos homem, na verdade, né? Vai tornar um ser humano mais digno, né? E que se relaciona melhor e de forma mais respeitosa com as outras pessoas. Você comentou sobre essa questão dos crimes, não são poucas as notícias. Não, infelizmente. Inclusive, recentemente, né, a gente tem acompanhado sobre casos que a justiça estabeleceu que devem ser chamados de feminicídio, né? Sim. Em que, como você mesma comentou, o homem que decide matar a mulher, a namorada, os filhos, às vezes a mãe da mulher, né, a sogra, enfim, porque ela decidiu terminar um relacionamento. Como discutir, você já deu alguns sinais aí de como discutir a masculinidade pode ajudar no combate à violência doméstica? E eu já queria engatar com uma outra pergunta: qual é o papel da família na construção de um conceito de masculino ou masculinidade saudável? O papel da família, eu entendo que ele é bastante grande, né? Se a gente para pensar, quando uma mulher está grávida, ela vai fazer o exame de ultrassom, e aí a médica ou o médico, quando diz ali o sexo da criança, via de regra, ali se começam já a colocar uma série de expectativas de gênero. Então, se fala que vai ser um menino, antes dessa criança nascer, essas expectativas de que esse futuro menino, esse suposto futuro menino, se encaixe nesses padrões, começa a ser projetada. Por exemplo, é usual que fala, vai ser um menino, então ganha uma roupinha com o logo do time de futebol do pai, né? O quartinho é pintado ali de azul, então de um verde, começa a ganhar um monte de roupinhas nessas cores ditas de menino. O que se está querendo, o que se diz, né, com esses comportamentos, que há essa expectativa de que então essa criança que foi identificada ali no ultrassom, né, como tendo um pênis, vai ser um menino, vai ser heterossexual e vai se encaixar nesse ideal hegemônico do que é ser menino. E aí esse menino cresce e tal, e ele ainda criança pequenininho,
muitas vezes, infelizmente, ainda é estimulado a ter namoradinhas, a beijar as coleguinhas. Desde pequeno é estimulado a ser o galanteador, o conquistador. Os meninos muito jovens ainda são estimulados a iniciar a vida sexual. Então tem muito essa coisa de ser o machinho dominante, de ser viril. E também a questão do não pode chorar, como a gente falava lá no início. Então essas questões... a família tem um peso muito importante, né? Eu falei da cor do quarto, das roupinhas. Cor não deveria existir cor de menino e menina, né? Existem cores. Mesma coisa para os brinquedos. Brinquedo é de criança, não de gênero, né? Brinquedo não tem gênero. Então é possível fazer diferente. Mas eu acho importante que eu diga que essa responsabilidade ela não é exclusiva da família. Então a gente não pode deixar de falar do papel do Estado e da educação formal também. Então, assim, é urgente que as pautas de gênero e de sexualidade, elas estejam ali nas pautas educacionais e sejam discutidas na escola, tanto para desconstruir o machismo e questões relacionadas à violência doméstica, mas o respeito à diferença com coleguinha que performatiza gênero de outras formas que não é hegemônica, que tem distintas orientações sexuais, além de outras questões que estão sendo bastante discutidas hoje em dia, como, por exemplo, que as crianças aprendam desde cedo a entender situações de abuso sexual e por aí vai. Então, também é urgente que essas pautas estejam na educação formal, né? Não só na família, mas tudo aí atua em conjunto, né? Pensando na educação numa perspectiva ampla. Juliana, só para a gente fechar o assunto, que é muito amplo, Sim. como você mesma acabou de dizer, a discussão sobre o feminino, né, tem avançado muito nos últimos anos e agora só é que se começa a falar, né, sobre uma ampliação do debate sobre o masculino. Quais são as melhores formas? Você também já falou sobre o papel da família, o papel do Estado por meio das políticas públicas. A gente nunca discutiu, acredito eu, tanto sobre isso, às vezes de uma forma muito equivocada. Por exemplo, a questão das cores, né? A gente volta a falar depois de tanto tempo sobre isso, enfim. O papel da escola, da educação, mas dentro do grupo de estudo onde você atua aqui no campus da Unesp em Bauru, transgressões, gênero, sexualidades, corpos e mídias contemporâneas. Como é que vocês têm tratado esse assunto? Então, a professora Larissa Pelúcio, que é a coordenadora do grupo, ela defendeu ano passado a tese dela de livre docência, e que é uma tese que versa, uma etnografia, ela é uma antropóloga, que versa sobre o uso de aplicativos para relacionamento, as masculinidades heterossexuais contemporâneas e essa nova economia dos afetos. Então, é um trabalho muito novo aí, acredito que ela está ainda publicando. Uma outra colega muito próxima também do doutorado, que eu terminei recentemente, ano passado, a Zuleika Câmara Pinheiro, produziu também uma etnografia em Fortaleza com moradores de rua, então discutindo masculinidade contemporânea ali de moradores de rua. Né? Esse assunto realmente, você tem razão, ele está circulando muito, né? Tanto nas mídias, mas na academia também. Então, eu por acaso eu estava olhando ali na internet e tal, e eu vi que vai ter agora em março um curso na PUC de masculinidades contemporâneas, na PUC São Paulo. Então, assim, só citando coisas que estão muito próximas a mim, está circulando bastante na academia, né? Mas eu entendo que na academia a discussão de masculinidades, ela não é exatamente recente, né? Esse tema ele está ganhando mais a mídia na contemporaneidade, porque entendo que é fruto, reflexo dessas transformações sociais muito lentas, mas que estão em curso na sociedade brasileira e que aí elas vão ganhando também a pauta em outros espaços, né? Que não só o da academia e das militâncias, o que é super importante, tal, embora por si só não provoque transformação social, mas é super importante que isso esteja circulando. Agora, na academia, né, para além desses estudos bem atuais que eu citei aqui no começo da minha resposta, o conceito de masculinidade hegemônica da Rae Winconell, ele foi cunhado no início dos anos 80. O livro dela, Masculinidades, é importante que diga que é masculinidades no plural, porque não é uma única forma de masculino, assim como não há de feminino, né? No plural, foi publicado em 1995, mas ela já tinha lançado o conceito 10 anos antes. E esse livro, eu considero que, se não for o principal marco, é um dos principais marcos no campo acadêmico, então ali em 95, mais ou menos, justamente discutindo quanto as masculinidades, ou a masculinidade hegemônica, que é a dominante, ela não é natural.
Os meninos não nascem assim, né, com esses valores e comportamentos. Ela é uma construção social, assim como as feminilidades. Acho que é por aí. Bom, tem muita coisa para a gente conversar, é um assunto que não se esgota numa entrevista, né? E a gente tem papel e responsabilidade de sempre trazer esse assunto, né, para discussão, para reflexão, inclusive aqui sendo emissora pública. Eu queria te agradecer pela presença aqui. Nós conversamos no programa Espaço Aberto com a Juliana Jardim, doutora em Ciências Sociais pela Unesp. Obrigada pela presença, Juliana, pelos esclarecimentos importantes aí que você nos trouxe. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Agradeço também sua sintonia. Nós lembramos que este programa vai ao ar pela TV Câmara, a Rádio Câmara, e fica disponível para você acessar no YouTube, pelo canal TV Câmara Bauru. Até a próxima.